Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta, na verdade está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco, mas enfim, uma alta aqui em torno de 0,72%. Mais um pregão aqui fechando de forma positiva e dessa vez conseguindo fechar acima dessa máxima aqui. Não oscilou abaixo da mínima do pregão anterior, ou seja, para gerar o primeiro sinal de confirmação desse padrão de reversão dos candles, ou seja, não se confirmou nada por enquanto. Perdendo a mínima do pregão de hoje, 86,050, em conjunto, inclusive, com 85,803, reforçará a chance de se ter um movimento aqui de correção, um movimento para baixo. Por outro lado, o rompimento não só dessa máxima aqui, mas principalmente da máxima histórica, localizado em 87,358, reforça a chance de continuidade do movimento de subida, visto que pelo gráfico de 60 minutos, se a gente observar, faz um topo forte no pregão passado, na última hora de pregão, fica de forma lateral no pregão de hoje, que é basicamente uma correção dentro da tendência de alta, e isso traria possibilidade de se ter mais outro movimento de subida aqui pelo gráfico de 60 minutos, principalmente se abrir subindo já, rompendo essas máximas, seja do pregão de hoje 87,159 ou essa que eu acabei de comentar de 87,358. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. E aproveite também para se inscrever aqui no canal, na parte inferior do vídeo. Você pode se inscrever no canal de uma forma simples e receber as notificações aí no seu celular de novos vídeos do canal no YouTube. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos, dentro do que eu já até abordei pelo gráfico 60 do Ibov. A tendência que permanece sendo de alta, eu comentei na última videoanálise, se perdesse essa mínima, anularia a tendência de alta. Aqui ficou com a tendência com um cenário um pouco mais de indefinição, visto aqui pelo gráfico 60 minutos essa formação de um triângulo simétrico, mas de qualquer forma segue com um viés de alta, pois o principal fundo da tendência, ou seja, o que antecede a máxima da tendência de alta, ele continua aqui sem ter sido violado. Então, para trazer uma expectativa de se trabalhar na ponta vendedora, teria que gerar alguma sinalização mais forte para baixo, pelo gráfico 60 minutos, perdendo essa mínima aqui, para se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, ou até mesmo através de um pivô de baixo na perda dos 87,110. Para a ponta compradora, ou seja, permanece com viés um pouco mais de alta, visto que pelo gráfico diário também mantém-se aqui através de mínimas ascendentes. Então, olhando para o G60, fechamento de uma primeira hora de pregão mais aqui para cima, monta-se o cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora. Melhor ainda se conseguir romper 88,050, principal nível de resistência nesse momento, uma região aqui em torno de 87,770 até 88,050. A zona de resistência para o mini índice aqui. Acima disso, é esse patamar aqui na casa de 88,280. Dólar, pregão de hoje, pregão de baixa, que chegou a abrir o pregão oscilando ali levemente acima da máxima do pregão anterior e perdeu força e oscilou abaixo da mínima. Isso significa dizer que o dólar traz uma primeira sinalização para se ter um movimento para baixo. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que aconteceu é que a gente teve esse movimento forte para cima. No pregão de hoje, perdeu essa mínima desse fundo, que ou seja, anulou a tendência de alta. Olhando até para um gráfico de 30 minutos, a tendência ficou aqui mais para baixo. Observe que tem um pivô de baixo, mas parando em cima de toda essa zona de suporte aqui, localizada ali em torno dos 3,246. Pelo cenário que foi montado no pregão de hoje, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, abrindo aqui para baixo dessa região de 3,246, mais interessante ainda para trabalhar na ponta vendedora. Caso ganhe força aqui novamente para cima, ficaria um pouco mais para a ponta compradora, mas é interessante observar essa região aqui importante de resistência na faixa de 3,262. Eu cheguei até a recomendar uma venda no dólar no pregão de hoje, mas ela não foi executada, que foi aqui nesse ponto, depois que o gráfico de 10 minutos deu essa esticada aqui para baixo, gerou uma correção mais travada aqui para cima, e na hora que gerou esse movimento aqui para baixo, recomendei venda se perdesse a mínima deste candle. Como esse aqui não conseguiu fazer isso, e o próximo abriu aqui a partir desse ponto, eu já cancelei a entrada, porque já para mim deveria ter perdido já nesse candle aqui a mínima desse candle anterior. Depois disso, a gente teve então uma movimentação ainda para baixo, de topos e fundos descendentes aqui pelo gráfico de 10 minutos, e para o próximo pregão fica dessa forma que eu acabei de comentar, abrindo aqui para cima, traz a possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora, mas o fato que abaixo dessa região de 3,256
perdendo força nesse patamar ou gerando um novo topo no G60 abaixo desse patamar, fica mais com o cenário de se trabalhar na ponta vendedora. PETR4, pregão de hoje, apresentou aqui uma alta de 2,42%. Cheguei a recomendar uma operação mais pelo G60 no ativo, na superação dos R$ 20,70 após a primeira hora de pregão, mas como a segunda hora de pregão ficou travada e na terceira hora de pregão bateu nos 20,70 e não estava conseguindo romper essa região, eu cancelei a entrada, ou seja, eu gostaria de ter visto já força nessa posição, porque era uma posição mais para se pegar o movimento de subida do G60. Como isso demorou a ser acionada a entrada, aumentou a chance justamente do movimento não evoluir aqui para cima, aconteceu isso, ficou mais travado, mas ainda assim é um ativo que eu fico atento aí para o próximo pregão, dependendo se logicamente se não abrir com gap, abre a possibilidade de trabalhar numa posição de compra se gerar aqui um início de pregão já rompendo essa região aqui dos R$ 20,82, trabalharia tentando pegar algum movimento de alta aí pelo gráfico intraday. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,94%, ativo com a possibilidade de proporcionar um fundo com a correção pequena em relação ao último movimento de baixa. Qualquer posição nela, no momento, eu não entraria na superação de 45,68 apenas em termos de oscilação. Aguardaria alguma sinalização de confirmar alguns 15 minutos ou mesmo uma hora de pregão aqui para cima para se trabalhar com stop até abaixo da mínima do dia, tentando pegar um movimento mais curto para cima aqui no gráfico intraday. Seria essa a possibilidade de se buscar uma entrada em cima da Vale 3 dentro da minha avaliação. Brasil Foods, cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje depois dos primeiros 15 minutos. É uma operação mais pelo intraday, observe os primeiros 15 minutos do ativo. Já estava dentro de um movimento de alta, lembrando a tendência de curto, médio prazo desse papel segue sendo uma tendência de baixa. Ainda não tem uma confirmação de nova tendência de alta para o papel, ou seja, de pivô de alta no gráfico diário, mas pelo gráfico intraday, gráfico 60 minutos, o ativo já trabalha dentro de uma tendência de alta. Por esse motivo, recomendação que nesse ponto, a superação da máxima desse candle gerou aqui ainda uma força para cima, chegou a bater na região ali acima dos R$ 31,00, deu uma patinada, quando gerou um topo no gráfico de 60 minutos, aqui esse topo no gráfico de 60 minutos, reposicionei o stop para um ponto que não sairia mais perdendo da posição, acima do ponto de entrada, e ao oscilar aqui para baixo, essa operação foi encerrada, levemente com um ganho aqui, basicamente no 0 a 0 na Brasil Foods, aqui foi 0,07%, capital total mais 0,01%. Olhando para o gráfico 60 minutos, dependendo da abertura também do próximo pregão, seria uma das alternativas ainda de se buscar a compra através de pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Ciel 3, dentro do que eu tinha comentado até na última videoanálise, o ativo abriu o pregão com esse candle forte de baixo na primeira hora de pregão. Recomendei venda se perdesse a mínima da primeira hora de pregão. Essa venda foi executada com stop acima logo da máxima desse candle, ou seja, tentando pegar no mínimo a replicação desse candle para baixo ou até um pouco mais aqui para baixo. O ativo chegou num nível um pouco mais aqui para trás de suporte e proporcionou aqui uma recuperação. Dentro dessa recuperação, olhando para o gráfico inicialmente aqui de 15 minutos, quando gerou essa movimentação para baixo, eu reposicionei o stop para cima da máxima desse topo aqui, ou seja, na expectativa que pudesse dar continuidade e não gerasse nenhuma sinalização de pivô de alta no gráfico de 15 minutos, visto que era uma operação que já tinha entrado pelo gráfico intraday. Então essa posição foi encerrada aqui nesse ponto, que é uma posição já de stop de proteção, que trouxe um leve ganho de 0,41%, capital total mais 0,06%. Para o próximo pregão, se a gente jogar o gráfico 60 minutos, a gente pode ver que o ativo conseguiu até fechar abaixo desse nível, mas patinou aqui em cima desse patamar, perdendo a mínima do pregão de hoje, reforça uma chance maior de continuidade do movimento de baixo, que traz até a possibilidade de se trabalhar de novo na posição de venda com um stop acima desse ponto aqui. Ou seja, se perder essa mínima e voltar para cima desse ponto, não seria algo interessante para a posição. BBDC4, ativo que gerou dois pregões de forma mais indefinida, ou seja, de candles de indefinição, esse aqui um pouco mais de reversão, e o de hoje um pouco mais para indefinição, subiu 0,6%, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, fez um movimento praticamente limpo aqui para cima, e nesse momento apresenta uma movimentação mais de correção. Dentro dessa movimentação de correção, sinalização de fundo no G60 seria uma das formas de se buscar entrada no papel. Por outro lado, se não conseguir confirmar isso, gerar um movimento, uma abertura mais forte aqui para baixo, avaliaria a possibilidade de se trabalhar numa venda, visto que o papel, depois desse movimento aqui para baixo e esse para cima,
seria uma das sinalizações de topo abaixo de um nível de topo importante e que poderia trazer uma movimentação para baixo, testando aqui, bem, lembrando, uma posição mais pelo gráfico intraday, buscando um suporte aqui na faixa dos R$ 39,14, seria o suporte mais próximo para a BBDC4. E por último, MRV3 ativo que, pelo gráfico semanal, iniciou um novo movimento de altas, gerou a sinalização de um forte fundo aqui no gráfico semanal, após testar essa região aqui de suporte. Dentro deste cenário, o ativo que, olhando para o gráfico diário, faz esse movimento de correção. Chegou a essa máxima, testou aqui algumas vezes esse patamar e está fazendo um processo aqui de correção, uma movimentação um pouco mais lateral no gráfico diário. Caso venha gerar ou uma sinalização de fundo aqui no gráfico diário ou o rompimento dessa região com a sinalização de força por parte dos compradores, seria as duas alternativas que eu vejo para se buscar a entrada nesse papel. Ou mesmo se ainda tiver mais algum candle aqui para baixo, não ganhando força para baixo e gerando fundo nos pregões seguintes, também chamaria atenção para a compra em cima do ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.